E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio surta de vez ao descobrir que Ramiro o traiu e tirou Aline e a freira Terezinha da tapera. O fazendeiro, fora de si, promete não deixar barato e reúne todos os peões das fazendas vizinhas para procurar Ramiro. Já Ramiro corre até a delegacia, mas antes de chegar, ele é pego por Antônio. O fazendeiro dá ordem aos seus capangas para levarem Aline novamente para o cativeiro, mas o vilão não imaginava o que estava prestes a acontecer. Kelvin, preocupado com Ramiro, ele pede a ajuda da polícia para ir atrás do capanga. Mas antes que a polícia chegasse no local, Antônio castiga Ramiro da pior forma, despertando em Ramiro o desejo de vingança. Ramiro é socorrido e decide ajudar Caio e Marino a resgatar Aline e se vingar de Antônio. Caio e Marino entram em um confronto com os capangas de Antônio e todos ficam de queixo caído com a cena chocante do resgate de Aline. É então que Antônio será desmascarado de uma vez por todas e punido pelo que fez com Aline, Terezinha e Ramiro. Isso tudo poderá acontecer depois que um dos peões, ao se acordar, avisa a Antônio que Ramiro tirou Aline e a freira da tapera. O fazendeiro fica completamente fora de si com o que escuta e ordena a todos os seus homens para irem atrás de Ramiro. Antônio, mais nervoso do que já esteve em toda sua vida, diz: "Eu não posso deixar isso barato, não posso e não vou. O Ramiro vai pagar caro por ter me traído desse jeito, e aquela viúva vai se arrepender de ter tentado fugir de novo." Não demora muito, até que se espalha na cidade a notícia de que Antônio iniciou uma verdadeira caçada a Ramiro. Já no bar, Kelvin vê vários homens saindo lá de dentro para ir atrás de Ramiro, a mando de Antônio. Desesperado, o rapaz se afasta e fala: "Minha nossa, Ramiro tá perdido, eu tenho que falar com ele." Enquanto isso, Ramiro continua ajudando Aline a fugir, até que o seu telefone começa a tocar. Ele atende e Kelvin avisa a Ramiro: "Presta atenção, Ramiro, você tá em perigo." Ramiro entra em choque com o que escuta e Kelvin explica: "O Antônio, Ramiro, aquele velho colocou uma porção de gente atrás de você, mas eu vou falar com o delegado e vou deixar a polícia avisada." Ramiro treme de medo e diz: "Eu vou correr para a delegacia e deixar a Aline e a freirinha lá e depois eu vou fugir." Kelvin entra em pânico e pensa em um jeito de ajudar Ramiro. Aline e Terezinha ficam com mais medo do que já estavam quando descobre que Antônio está atrás deles. Em pânico, Aline chora e fala: "Se o Antônio achar a gente, nossa, eu não quero nem imaginar o que ele pode fazer." Terezinha também fica preocupada e Ramiro fala: "Eu vou deixar vocês lá na porta da delegacia e o delegado vai saber o que fazer. Eu vou ter que fugir depois." Ramiro faz o possível para salvar Aline e a freira, mas de repente dá de cara com Antônio e seus homens. Aline fica paralisada e diz: "Não, isso só pode ser um pesadelo." Terezinha começa a rezar e Ramiro saca uma arma e aponta para Antônio e grita: "Se você chegar perto eu meto bala." É então que os capangas de Antônio aparecem, cercando eles, e o fazendeiro se aproxima com ódio nos olhos e questiona: "Você achou mesmo que poderia me trair dessa forma, Ramiro, e que não teria nenhuma consequência?" Ramiro continua apontando a arma, porém ele começa a tremer e fala: "Eu mandei você não chegar perto, eu não quero ter que fazer isso." Antônio continua o encarando e diz: "Eu não tenho medo de você, seu jumento." Ramiro começa a tremer ainda mais e dispara contra o seu patrão. No entanto, ele não consegue acertar Antônio. O rapaz começa a ter uma crise de ansiedade e cai no chão. Antônio cai na risada e fala: "É isso que você é, Ramiro. Você não passa de um frouxo e vai pagar caro pela tua traição." Aline chora ainda mais e grita: "Não faça nada com Ramiro, deixa ele em paz."
Antônio se aproxima da rival com um jeito intimidador e olha para ela de cima para baixo e diz: com você e com essa freira eu vou me acertar depois. Vocês vão se arrepender por terem tentado fugir. Mas antes, eu preciso fazer esse traidor do Ramiro pagar caro. Antônio olha para um de seus capangas e manda: você aí no canto, eu quero que você leve a viúva e a freira de volta pro cativeiro. Eu vou ter que arrumar um outro lugar para esconder elas, mas por enquanto elas ficam lá. A Aline fica mais desesperada e grita: não, por favor, não faça isso, me deixe em paz, seu monstro. Terezinha também chora e implora piedade. Por favor, tenha piedade de nós, a Aline está grávida. Antônio a interrompe e grita mais alto: é por conta dessa gravidez que ela vai pagar. Vão logo, levem elas. Ramiro continua tremendo no chão e vê a Aline sendo levada junto com Terezinha. Antônio encara Ramiro no fundo dos olhos e fala: agora chegou a hora da gente acertar as nossas contas, Ramiro. Você vai se arrepender por ter me traído desse jeito. E eu te garanto que você nunca vai esquecer do que eu vou fazer com você hoje. Ramiro então começa a gaguejar e não consegue dizer nada. Antônio olha para o resto dos capangas que ficaram e mandam eles darem uma lição em Ramiro e diz: dê uma surra nesse infeliz, uma surra para ele aprender a nunca mais trair o Antônio La Selva. Ramiro não consegue escapar e os peões faz o que Antônio manda e vão com tudo para cima de Ramiro. Ramiro cai no chão e Antônio faz questão de participar, dando o primeiro chute. Antônio e seus homens, após descontar toda a raiva, eles vendo que Ramiro está com os olhos fechados, Antônio diz: pode parar, isso aí já é suficiente. Um dos homens pergunta: será que ele tá vivo, patrão? Antônio então responde: se tiver, é só questão de tempo. Deixe ele aí agonizando, que aqui ninguém vai conseguir encontrar esse traste. Enquanto isso, Kelvin tem um mau pressentimento e fala: essas horas o Ramiro já tinha que ter chegado na delegacia, junto com a Aline. O que será que aconteceu com ele? Kelvin, preocupado, vai até a polícia desesperado. Kelvin não perde tempo e ao ver Marino, ele conta tudo o que tinha acontecido. Marino pede a ele para explicar melhor o que tinha acontecido e Kelvin diz: o Ramiro estava arrependido de ter ajudado o Antônio La Selva a pegar a Aline. Ele quis consertar a besteira que fez e tentou salvá-la. Eu falei com ele quando ele estava trazendo elas para a delegacia, mas ele sumiu e eu tenho medo de que o Antônio tenha conseguido pegar ele. Marino se preocupa com a denúncia de Kelvin e não perde tempo e manda todas as viaturas para a rua. Desesperado, Kelvin pede: eu preciso ir com vocês. O Ramiro está em perigo e eu preciso salvar ele. Kelvin e Marino e vários policiais começam a procurar Ramiro. E enquanto todos estão preocupados, Kelvin vai olhar sozinho em um canto e vê uma pessoa caída no chão e questiona: o que será que é aquilo? Será que é o que eu tô pensando? Kelvin se aproxima ainda mais e entra em desespero ao descobrir que é Ramiro em estado grave. O rapaz começa a gritar: alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Eu achei o Ramiro! Eu preciso de ajuda! Kelvin, vendo que Ramiro não estava acordado, chora enquanto pede a Ramiro: acorda, Ramiro! Você precisa resistir! É o seu Kelvin que está aqui! No entanto, Ramiro continua desacordado. Não demora muito, até que Marino também chegue e entre em choque com o estado de Ramiro. O peão é encaminhado em estado grave para o hospital e levado para receber atendimento de emergência. Marino conversa com Kelvin na recepção e diz: com certeza, o Antônio La Selva foi quem fez isso. Cheio de ódio, Kelvin diz: alguém precisa parar aquele crápula de uma vez por todas.
Marino então diz que a esperança deles encontrarem Aline e a freira estão na recuperação de Ramiro. O peão passa um tempo sendo tratado pelos médicos até que consegue se recuperar, e Kelvin o leva embora. Os dois aparecem no quarto de Ramiro e, ainda fraco, Ramiro fala: Kelvin, eu pensei que ele ia acabar comigo, Kelvin. Chegou uma hora que eu não tinha mais esperança, só que o pior de tudo é que ele ainda vai vir atrás de mim. Kelvin, olhando para Ramiro, diz: é por isso que você precisa denunciar esse homem, Ramiro. A gente só vai conseguir viver em paz quando o Antônio La Selva estiver na cadeia. De repente, os dois escutam alguém batendo na porta do quarto. Kelvin abre a porta e Caio entra. Ramiro se surpreende com a visita e Caio diz: eu vim ver como é que você tá, Ramiro. Eu imagino que o meu pai não ia deixar isso barato pra você. Ramiro, olhando para Caio, responde: eu tentei ajudar a Aline, Caio. Eu juro que eu tentei. Mas eu sei onde ela tá. Ela ainda deve estar no mesmo lugar. Caio rapidamente pergunta: então diga, onde é esse lugar? Ramiro responde: eu escutei o patrão falando que ia arrumar outro lugar para ela ficar. Mas, por enquanto, ela ia continuar na tapera antiga. Se vocês derem sorte, vão encontrar a Aline lá ainda. Caio arregala os olhos com o que escuta e, desesperado com a informação, Caio corre até Marino. Caio, ao ver Marino, ele diz: o Ramiro entregou tudo. Ele disse onde que é o esconderijo que a Aline tá. A gente precisa correr, Marino. O meu pai vai arrumar outro lugar para ela ficar. A gente tem que correr antes que isso aconteça. Marino então diz: me dá esse endereço, Caio. Vamos até lá agora mesmo. Com pressa, Marino reúne diversos policiais e manda vir todas as viaturas da cidade. E todos vão em alta velocidade até o endereço que Ramiro deu. Enquanto isso, os capangas de Antônio se preparam para tirar Aline e Terezinha da tapera e levá-las para outro local. É quando, de repente, Marino chega junto com Caio e uma confusão enorme começa. Os capangas começam a atirar e Marino revida. Marino não se deixa intimidar e vai com tudo para cima deles e avisa: soltem a Aline e se rendam. Caio não deixa barato e corre para salvar Aline. Os capangas, vendo a quantidade de policiais, se rendem. Enquanto isso, Aline e Terezinha são resgatadas em uma cena emocionante. A moça vai direto para os braços de Caio e chora. Aline então diz a Caio: graças a Deus, vocês nos salvaram. Eu não sei o que teria sido de mim, Caio. Caio abraça forte a Aline e começa a chorar. Marino então diz: isso tudo que aconteceu aqui são provas suficientes para prender o Antônio La Selva em flagrante. A Aline então pede: eu quero ir junto com você, Marino. Eu quero olhar no olho dele enquanto ele vai preso. Marino permite, e ao chegar na casa de Antônio, o fazendeiro toma o maior susto da sua vida quando vê Marino, Aline, Terezinha e Caio chegando juntos. O vilão percebe que eles escaparam e diz: não, isso não pode ter acontecido. Caio não deixa barato e vai com tudo pra cima de Antônio, enquanto grita: você vai pagar pelo que fez com a Aline, com os meus filhos e com o Ramiro. A Aline então diz: você vai passar o resto da sua vida lamentando o que fez comigo. Irene aparece e fica indignada, mas Marino avisa que Antônio está preso em flagrante e leva o vilão algemado enquanto ele surta de vez. Agora, me contem aqui, o que vocês acharam do final de Antônio? Foi merecido? Ou o vilão merecia um final ainda pior? E Aline e Caio deveriam ficar com todas as terras dos La Selvas? Coloque sua resposta nos comentários e me contem aqui também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Está aparecendo para você também mais um vídeo surpreendente da novela Terra e Paixão.
Clique para assistir e se inscreva no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.